Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre suas vidas. Hoje mais um dia, né? Vamos ver que dia que é hoje, 19 de novembro de 2024, 21 horas e 1 minuto. Tô tendo que vir um pouquinho mais tarde, que eu já avisei. E estamos a 852 dias para profecia, né, da figueira terminar, fazer o seu término. Isso me empolga muito, me motiva muito saber que o tempo tá acabando. Nós precisamos estar firmes, né? Só precisamos estar firmes com Jesus. Somente isso, para nós não perdermos a nossa coroa. A paz, Vânia. Seja bem-vinda, minha irmã. Irmãos, eu estava hoje analisando algumas coisas, né? Eu estava hoje pensativa, vou compartilhar com vocês aqui meu pensamento. E perguntando para o Senhor, Shalom Andréia, perguntando para o Senhor o porquê que nós estamos vendo a ação das trevas aumentando tanto, né? Aonde está essa ligação? Boa noite, Suzana. Aonde está essa ligação do aumento das trevas tão forte assim nos homens, né? Na humanidade, né? E eu pensando, passei o dia pensando. Aí agora à tardezinha eu fui no mercado, que amanhã parece que é feriado, né? Aí eu fui no mercado hoje de tarde. E no caminho eu comecei a ver todo mundo cheio de desenhos no corpo, né? Não quero falar o nome específico, mas todo mundo com o corpo muito desenhado. O corpo muito desenhado. E eu senti fortemente, muito forte, que esses desenhos no corpo, eles são entrada de demônios. Irmãos, eu não sei explicar para você o que é. Eu não sei explicar, tanto que quem usa esses desenhos nunca pode ter só um, ou é um, sempre número ímpar, né? Shalom, Viviane. Tem aí alguém que entenda disso? Eu não entendo disso direito, né? Eu sei um pouco só. Mas, pelo que eu conheço, parece que ou você tem um, ou você tem três, sempre número ímpar. Você nunca pode ter número par no corpo, né? Por que isso? Não sei. Mas acredito que seja algo espiritual. Mas eu entrei no mercado e eu comecei a ver, irmãos, se tinha ali paz nesse clauma, se tinha ali, presta atenção, vamos colocar que tinha 100 pessoas no mercado. Eu comecei a observar os braços, né? Irmãos, se tinha ali 10 pessoas que não tinham desenho no seu corpo, eu acho que era muito. O restante todinho. Deixa eu pegar aqui meu coisinho de limpar meu óculos, gente. Eu acho que eu coloquei aqui. A minha gata comeu o meu atalhinho. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ela comeu o meu rolinho de papel para limpar meu óculos. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Aqui, consegui pegar. Tava ali do outro lado. Mas se tinham 10 pessoas que não tinham desenho no seu corpo, era muito. E aí me veio na minha mente muito forte isso daí da legalidade para a ação de Satanás nos corpos. Olha, irmãos, eu posso estar errada. Mas eu acredito que tem a ver
Porque 10 anos atrás não tinha tanta gente desenhado no corpo. Tinha gente tão desenhada no corpo há 10 anos atrás assim? Tinha uma turma, mas hoje até dentro das igrejas. Eles estão levando homens que desenham o corpo para dentro das igrejas para desenhar o povo dentro da igreja. Eu vi um pastor inteirinho desenhado e levando, como é que diz? E levando os homens que fazem esses desenhos, né? Para desenhar o povo dentro da igreja. Irmãos, são portais do inferno no corpo das pessoas. Você viu, né, Leninha? São portais do inferno no corpo das pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Então eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem alguma coisa disso aí no seu corpo, pede para o Senhor blindar o seu corpo. Pede perdão por esses negócios que você colocou aí. E pede para o Senhor blindar o teu corpo, porque eu digo para você, eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas que é um portal de entrada para Satanás habitar nesses corpos desenhados. Ah, mas é só uma florzinha. Não importa o que seja. Deus nos criou, não foi para ser gado. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Entendeu? Deus nos criou limpo, com o nosso corpo limpo. Se ele quisesse que você tivesse nascido com uma florzinha, ele já tinha desenhado a florzinha antes de você chegar aqui, entendeu? Tá entendendo? Presta atenção. Olha bem uma coisa, você já viu as fotos daquele povo que foi perseguido lá no tempo do Homem do Bigodinho? Que todos eles tinham tatuado no corpo um número? Lembra disso? Eles tinham tatuado no braço, né? Desenhado no braço, né? Um número, e tinha a estrela, né? De Davi desenhada também. Por que será? Por que será? É de ficar alerta. Agora eu quero chamar a atenção para vocês de uma notícia, tá? Eu coloquei até lá no grupo o vídeo do Daniel Lopes de hoje. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nas informações que tem naquele vídeo. Mas eu vou falar aqui porque nem todo mundo tá lá no grupo, então eu vou falar aqui para vocês. O Daniel Lopes fez uma análise sobre o Senaqueribe daqui da Argentina, né? E nessa análise que ele fez do governo, né? O Senaqueribe da Argentina está intimamente ligado com o laranja e com o mosca, né? E a Argentina está num patamar de situação difícil, aterrorizante, né? Então, o que aconteceu? Entrou uma empresa lá de inteligência artificial, né? Inteligência satânica. E eles estão fazendo o quê? As pessoas vão lá numa máquina e escaneiam a sua íris do olho. E ganham $80 por mês para fazer isso. Então, as pessoas que estão sem condições, sem dinheiro para comer, eles estão indo, escaneando a sua íris, tá? O seu olho, estão indo lá e ganhando $80. Presta atenção. Então, o Daniel disse que aqui no Brasil essa empresa já está aqui também. Então, aí você começa a entender por que é que eles estão elevando o preço dos alimentos, eles estão colocando o país numa situação tremenda. Aí você começa a enxergar, para chegar ao ponto do povo pedir para escanear a íris, para receber a renda básica. $80, né? 8 vezes 5, vamos colocar 8 vezes 6, vai dar 6 vezes 6, 36, 6 vezes 7, 42, né?
R$ 48.480. Né, Paula? Aí teve também, né, em Portugal, né? Eu lembro quando teve, era $200 aí, eu acho que era, né? 200 euros, alguma coisa assim que na época você me falou. Presta atenção, na Argentina tem 280 postos. É o maior país do mundo, 350 mil argentinos com a sua íris escaneada. Então, o que o Senaqueribe do Brasil quer fazer? Levar o país à miséria profunda, entendeu? Aí, reclamaram e eles fugiram. Pois é, na África, vários países não aceitaram isso daí. Vários países não aceitaram. Mas aqui, né, como o gado aqui é fácil de dominar, e na Argentina, eles estão aceitando a troco de um mísero dinheiro para eles poderem comer. Meu irmão, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Você lembra quando eles mediam a nossa temperatura na testa ou na mão? Tá lembrado disso? Tá lembrado? Pois é, aquilo ali foi para acostumar você com a marca na testa ou na mão direita. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Aquilo foi para acostumar você de máscara, né? De máscara. E a marca aqui, então eles mediam, botavam aquele troço aqui na cabeça. Bom dia, pastoração. Ou aqui na mão, não é verdade? Então, aquilo foi para você acostumar, para você começar a entender que você vai ter que dobrar, você vai ter que se dobrar, você vai ter que ser escravo. Exatamente, calar a boca, né? Como eles faziam com os escravos, né? Colocavam as mordaças na boca, né? Para calar as bocas do povo. Quantos que gritavam nas fogueiras, eles amordaçavam a boca para a pessoa não ter como gritar, né? Ou arrancava a língua, né? Assim que eles faziam. Mas eu quero te dizer uma coisa, nós somos servos do Senhor. A nossa íris pertence ao nosso Criador. Ah, irmã Ruth, mas o corpo vai perecer. Não, meu irmão. Se você observar que aqueles que vão ressuscitar em Cristo vão ressuscitar das suas tumbas, o corpo vai ressuscitar. Ele vai ser transformado. Ele vai ser um corpo glorificado. Mas nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso templo não é para ser escaneado. Escuta o que eu estou te dizendo. O nosso corpo não é para ser escaneado. A nossa íris não é para ser escaneada. Meu irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Nós vamos ter falta de dinheiro, nós vamos ter falta de alimento, tá? Presta atenção no que eu vou te dizer. Mas você precisa estar firme com Cristo. Você precisa não arredar o seu pé de não fazer essas coisas. No momento em que você avançar com fé, na sua fé, o Senhor vai abrir as portas do céu para a tua vida. Que jeito? As coisas vão acontecer. Milagres vão acontecer. Você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa avançar. Presta atenção. Você não pode recuar porque você precisa de míseros R$400. O Senhor é aquele que vai dar para o seu povo o que vai ter de necessidade. O Senhor vai preparar de uma forma que você não espera. O Senhor vai prover os nossos lares. O Senhor vai prover o leite para o teu filho. O Senhor vai prover o alimento para a tua vida. Você não vai passar caviar. Entendeu? Amém, pastoração. Glória a Deus. Já estou até entendendo o que o senhor está falando. Louvado seja Deus. Logo, logo já tenho notícias boas da senhora aí. E do seu esposo. Em nome de Jesus.
Presta bastante atenção. Você precisa ser fiel. Nós precisamos ser fiéis. Porque as mãos de Deus se movimentam, não é para qualquer um, não. Elas se movimentam para aqueles que clamam o sangue de Jesus, para aqueles que buscam ter vida com Deus, para aqueles que renunciam os pratos de Satanás. Você precisa entender isso. Do momento em que você entender que a tua obediência vai ocasionar a mão de Deus a teu favor, você vai ver que as coisas vão ficar diferentes. Irmãos, nós vamos andar por essa terra, tá? Nós vamos andar com força. A força do Espírito Santo. Lembra? Lá em Jesus disse para os discípulos, né? Ficar em Jerusalém, né? Tá lá em Atos, né? Vamos lá para Atos pra gente não falar besteira, né? Não falar o que não está escrito. Opa, eu tô aqui em Zacarias, mas vou agora em Atos. Vamos para Atos 1. Deixa eu só achar aqui. Atos 1. Atos 1 diz aqui assim. Mas receber aqui, versículo 7. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai... Ah, não, tá aqui, desculpa, gente. Vou começar do versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Aquele, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, meu irmão, a igreja pregadora da palavra, ela começa aqui, no Pentecoste. Paz, Joelma. Ela começa no Pentecoste. Então, meu irmão, você tá achando que o Pentecoste, o derramar do Espírito não tá vindo aí? Tá. Mas não é para as igrejas. Não. Essas igrejas aí, não. É para aqueles que louvam a Deus com coração sincero. É para a igreja invisível de Jesus Cristo. É a igreja sem placa. É a igreja sem parede. É a igreja do povo de Deus. Você precisa entender isso. Presta bastante atenção. Então, meu irmão, aconteça o que acontecer, não dê o seu olho para ninguém ler. Não dê o seu olho para ser escaneado. Confia no Senhor e na força do seu poder. Presta atenção que o Senhor vai mandar os seus anjos para abastecer a tua casa. O Senhor vai multiplicar a farinha da panela. O Senhor vai multiplicar o azeite da botija. O Senhor vai fazer aparecer no teu quintal alimento. O Senhor vai fazer aparecer na tua vida, dentro da tua casa, o que você precisa. Irmãos, eu já contei para vocês. Vou contar aqui mais uma vez. Quando eu tinha 13 anos, eu estava com 13 anos. Escuta isso. O inventário da minha mãe levou 4 anos para sair. Então a gente estava vivendo bem apertado, era muito apertado. Minha mãe vivia de renda que meu pai deixou, né? E teve um dia
que a situação estava assim, feia, caótica. Meu irmão vendendo a moto dele e a minha mãe vendendo casas aqui em Maringá também, mas nós estávamos em Ribeirão nessa época. E meu irmão tinha uma boutique. Meu irmão falou assim para minha mãe: mãe, vai lá no apartamento, pega um documento que está na bolsa do meu pai, assim, 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 traz para mim urgente que eu preciso da entrada no banco, ver se eu consigo um empréstimo no banco. E tá bom, nós fomos. E nós estávamos sem dinheiro nenhum. Não tinha dinheiro para nada. Era época de dezembro. Ninguém comprava aquela moto, uma moto zerada, era moto Honda 360. Nossa, era o que era naquela época. E fomos pro apartamento, eu e minha mãe, né? E quando minha mãe colocou a mão, eu tenho um papel aqui, eu vou mostrar para vocês o jeito que saiu. Quando minha mãe colocou a mão dentro da bolsa, era uma valise grande assim, que ela colocou a mão dentro da bolsa, a nota de 100 cruzeiros, ou 100 cruzeiros, saiu desse jeitinho aqui na mão dela. Desse jeitinho aqui, ó. Entrelaçada nos dedos da minha mãe. Ela afundou a mão para pegar o documento e a nota saiu entrelaçada na mão dela, aberta, uma nota aberta de 100 cruzeiros. Eu não sei se vocês lembram dessa nota, era uma nota vermelha. E saiu entrelaçada na mão dela. Ela falou: meu Deus do céu, uma nota de 100 cruzeiros entrelaçada na minha mão. Eu pulava de alegria, né? Porque eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha visto, 13 anos, mas eu não, né? Eu não tinha passado ainda, eu não sabia que Deus agia. Shalom, Luciana. Eu não sabia. Foi ali o primeiro milagre que eu vi Deus fazer desse porte, foi naquela hora. E eu lembro que nós saímos do apartamento com o documento, com o dinheiro. E minha mãe ainda saiu, tinha uma doceira em Ribeirão muito, os doces dela eram uma maravilha. Minha mãe passou, comprou um monte de doce para levar na boutique do meu irmão, pra gente comer junto. Ainda sobrou muito dinheiro. E ele falou: mãe, onde você conseguiu dinheiro? E ela contou, meu irmão chorava. No outro dia, irmãos, era meio-dia, chegou um rapaz na porta do apartamento e falou assim: aqui mora o Zé Du? Minha mãe falou: mora. Ele falou assim: então, eu quero comprar a moto dele. Eu tô com o dinheiro aqui à vista para dar na moto. Entenderam? Esse é o Deus que a gente serve, meus irmãos. É um Deus de poder. Não precisou ninguém fazer nada errado para ter dinheiro. Não, era guardar, era estar em comunhão, era estar em oração. Quando nós necessitamos das coisas do Pai, a gente entra em oração. Entendeu? Quando nós necessitamos das coisas do Pai, nós entramos em oração. Presta atenção, hoje aconteceu uma coisa tão interessante aqui. Eu tô tendo que arrumar o telhado, né, aqui. E aí eu liguei pro rapaz e falei: olha, o material já tá todo aqui, precisa você vir arrumar para mim antes que chova, né? Antes que chova, por favor, venha. E ele me desdenhou. Olha, eu vou a hora que der tempo, eu tô com muito serviço e a minha vontade é de falar umas boas para ele, mas na hora me veio assim: não abra a boca, entrega para o Senhor, porque Deus vai mover o coração dele, Deus vai quebrar esse coração de pedra que ele tá tendo. E eu fiquei quieta. Passei o dia inteiro só clamando: Senhor, toca no coração desse rapaz, porque ele é um rapaz muito bom, ele sobe no telhado, ele não quebra nada, mas ele tem esses probleminhas. E eu falei: Senhor, eu não vou revidar, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieta, eu vou aguardar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, em nome de Jesus, Pai, amolece esse coração de pedra desdenhoso, né? Porque a gente está mais velha, então eles acham que podem prevalecer sobre os mais velhos, entendem? Quando foi agora há pouco, antes de eu entrar aqui, ele colocou: olha, Ruth, eu tô indo aí sexta-feira, tá? Pode ficar tranquila que eu tô indo aí sexta-feira. Então, meus irmãos, a gente não precisa nem abrir a boca. Exatamente, Leninha, fecha a boca.
A arma do crente, meu irmão, é boca fechada e joelho no chão. A arma do crente é boca fechada, joelho no chão. Nós precisamos manter isso na nossa vida. Mas voltando um pouquinho atrás, aconteça o que acontecer, não escaneie nada do seu corpo para agência nenhuma, governo nenhum. Não escaneie nada. Eles vão levar o nosso país à miséria. Escuta o que eu estou lhe falando. Como estão fazendo na Argentina. Na Argentina já vai ser tirado ministérios e colocados ministérios na inteligência artificial do Google e do Facebook, que são inteligências artificiais que vêm diretamente do Pentágono, entendeu? Pentágono, vocês já sabem. Tá entendendo? Aqui tem um urubu, esses dias, que cancelou alguns livros porque a inteligência artificial disse a ele que era para cancelar os livros. Então, o Deus deste século, que é Mamon, mas que agora está virando uma inteligência artificial, que é a inteligência do próprio Satanás, é o próprio Satanás aí, que não é inteligência não, é a mente dele. Não pense que eles desenvolveram nada, não. Eles fizeram rituais para que essa inteligência esteja nos aparelhos, esteja nas máquinas. Isso nada mais, Shalom Elaine, nada mais, nada menos é que possessão maligna. Escuta isso, nos aparelhos. Satanás já é vindo até nós, com grande fúria, entendeu? Já está aqui, com grande fúria, grande fúria. O dragão já caiu e os seus anjos estão caindo com ele. Falta cair agora o grande monte, que ainda não caiu. Falta cair a estrela Absinto, que ainda não caiu. Tá? Falta os anéis de Saturno se soltarem totalmente, para que seja liberado o que está lá dentro, que não vai demorar muito. Então presta bastante atenção. Fica antenado. Se coloque na presença de Deus. Não brinca com a tua vida. Não deixe escanear nenhum olho teu. Presta atenção. Entendeu? Você não pode tomar um ambiente fechado e dentro de avião, porque as pessoas que não tomaram sopa estragada vão ficar passando exatamente para outras pessoas. Eles estão de vento em popa. Entendendo? Então prestem atenção. Abram seus ouvidos, abram seus olhos. Amém? Mas então vamos lá, vamos ler Zacarias 11, que é bem... Zacarias 11 é pesado. Mas é a nossa realidade de hoje. Eu vou ler em duas versões, tá? Ontem eu li na NVI e na de Jerusalém. Hoje eu vou ler na Ferreira de Almeida e na de Jerusalém, porque fica mais fácil para interpretar, tá bom? Olha aqui. Então, Zacarias 11 diz assim: abre tuas portas, ó Líbano, que o fogo devore os teus cedros. Você sabe que o cedro é uma das madeiras mais maravilhosas para construir coisas, né? E o cedro só tem no Líbano, entendeu? Tá certo que hoje já deve ter outros lugares que eles levaram as mudas e tal, mas naquele período era só lá que existia. Lamenta-te, cipestres, porque caiu o cedro, porque os majestosos foram devastados. Olha isso, os majestosos. O que é um majestoso, né? O que é um majestoso? É alguém muito grande, é alguém que tem majestade, né? Alguém que tem majestade. Vamos ler aqui na João Ferreira de Almeida. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os cedros. Gemei, faias, porque os cedros caíram. Tá vendo? Gemei, faias, porque os cedros caíram. Porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque
forte é derribado. Gemei, ó carvalhos de Bazã. Você sabe que um carvalho, aqui ó, na nossa aqui na Jerusalém, diz, lamentai-vos carvalhos de Bazã, porque foi abatida a floresta impenetrável. Quando você fala de carvalho, você está falando, boa noite, Denildo, você está falando de árvores que quanto mais vem a tempestade, mais robustas elas ficam. As suas raízes são tremendas. O carvalho, ele é uma madeira que para fazer lenha é uma benção, porque ele praticamente não se desmancha. O carvalho é a árvore que mais penetra na terra. Boa noite, Aline. Entenderam? Olha aqui, ouve-se os gemidos dos pastores, porque a sua magnificência foi devastada. Escuta isso, vou ler de novo. Ouvem-se os gemidos dos pastores, porque a sua magnificência foi devastada. Ouvem-se os rugidos dos leõezinhos, porque o orgulho do Jordão foi devastado. Vamos ler na João Ferreira. Eis voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos dos leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Que pastores eram esses, hein? Hã? Você já parou para pensar? Pastores de algum rebanho, não é verdade? Sempre naquela região é pastor de ovelhas. Seguindo. Assim disse Yahvé, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro. Irmãos, escuta isso. Apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro. Aquelas cujos compradores matam sem serem castigados, e cujos vendedores dizem, bendito seja Yahvé, eu sou rico, e cujos pastores não as poupam. Vamos ler aqui o versículo 4 e 5 na versão João Ferreira. Assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas da matança. Ele está falando para Zacarias, apacentar as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, e não tem por culpados, não se tem por culpados, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Vamos conversar aqui. Vocês lembram de um pastor aí, que ele falou para um determinado candidato assim, olha, esse povo que é meu, é seu. Irmãos, alguém por acaso é dono de alguém? Um pastor falar para um político que aquele povo que estava ali era dele. Com que autoridade tem um homem para dizer que um povo é seu? Com que autoridade tem um homem, comedor de arroz e feijão, que senta no trono como todo mundo senta, de dizer, esse povo é meu e agora estou passando para as tuas mãos? O que esse homem faz diante desse povo para poder fazer com que esse povo se agregue, fique fixado nele, aceite uma palavra dessa? Por isso hoje eles fazem, né, neurolinguística, né? Por isso eles fazem psicologia, né? Para dominar o rebanho, dominar o povo, para ter o povo atado nos seus pés. Tudo que eles dizem, o povo faz. Olha aqui, ó. Cujos possuidores as matam e não se tem por culpados. Eu vi aí esses dias um dizendo que, olha, não deixa a sua herança para sua família, dá a sua herança para a igreja. Eu vi, eu não sei se vocês viram, mas eu vi. Não deixa a sua herança para sua família, passa a sua herança para a igreja.
Você precisa passar a sua herança para a igreja. E pior que tem gente que faz isso. Olha aqui, ó. Cujos possuidores as matam e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor. Eles louvam a Deus, porque através do nome do Senhor, eles enganaram o povo inteiro, enganaram nações. Porque enriquecido, eles enriqueceram, eles enriquecem. Olha lá o templo de Salomão, tudo no ouro puro. Tudo no ouro puro. E outros, né? E outros aí, na verdade, com seus jatinhos particulares andando para lá e para cá e o povo morrendo de fome. Eu vi aí o Valadão, né? Respondendo uma pergunta, a pessoa falou: a minha situação é essa, ou eu pago as minhas contas ou eu dou o dízimo, o que eu devo fazer? E ele respondeu: dê o dízimo. Dê o dízimo. Se eu fosse você, é o dízimo que você tem que dar. Irmãos, tem pessoas nas igrejas precisando do dízimo de alguém. Tem pessoas nas igrejas necessitando do dízimo de alguém, que estão numa situação de penúria. E um homem desse, que agora está num escândalo terrível aí, né? Estão num escândalo aí tenebroso, uma briga entre irmãos, né? Não sei se vocês viram, entre a irmã com a outra irmã, com os cunhados, com eles. Tá uma encrenca o negócio aí por causa disso. Por causa disso. Que coisa tenebrosa, meus irmãos, que coisa tenebrosa. Seguindo aqui. Porque não pouparei mais os habitantes. É um pouquinho. Aliás, vou ler na Jerusalém. Assim disse Yahvé, meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro, aquelas cujos compradores matam sem serem castigados, e cujos vendedores dizem: bendito seja Yahvé, eu sou rico, e cujos pastores não as poupam. Porque não pouparei mais os habitantes da terra, assim diz o Senhor. O Senhor não vai mais poupar, não vai. O juízo está vindo sobre esse povo, sobre esses pastores tenebrosos. Eis que eu mesmo entregarei cada homem na mão do seu próximo e na mão de seu rei. Eles destroçarão a terra e eu não os livrarei de suas mãos. Irmão, isso aqui é sério, isso aqui ele está falando com pastores, isso aqui ele está falando com líderes. Então apacentei as ovelhas destinadas ao matadouro, que pertenciam aos vendedores de ovelhas. Você nada mais é, meu irmão, que um número para eles. Você nada mais é que alguém que contribui. Você é um contribuinte para a seara deles, para as noites de luxo dele, para os banquetes que eles fazem entre eles. E vou dizer, eles riem das ovelhas. Eles riem das ovelhas. Eu tomei para mim 2 bastões. Chamei um de benevolência. Em algumas Bíblias está suavidade, em outras está favor e outros está em graça, tá? Chamei de benevolência um dos bastões. E o outro eu chamei de união. E apacentei as ovelhas. Presta atenção. Eu destruí os 3 pastores em um só mês. Mas perdi a paciência com eles, e eles também se aborreceram comigo. Deus está falando. Então eu disse: não vos apacentarei mais. Irmãos, as ovelhas elas ficam tão emburrecidas que elas já não conseguem escutar a voz do Criador, porque elas estão tão acostumadas a ouvir a voz do falso pastor que a mente delas está entorpecida.
Deus quer apacentar elas, mas elas não querem. O que deve morrer, morra. O que deve desaparecer, que desapareça. E os restantes que se devorem mutuamente. Tomei então o meu bastão, benevolência, e quebrei-o, para romper a minha aliança, que concluíra com todos os povos. Então, meu irmão, o bastão da benevolência, o bastão da suavidade, o bastão do favor, o bastão da graça, o Senhor está quebrando. Ele está quebrando. Sabe por quê? Porque os falsos pastores estão aí pregando. E as ovelhas gostam deles. Elas não querem. Elas estão com a mente tão adoecida por viver debaixo do jugo. Sabe quando sequestra a pessoa, que a pessoa fica gostando do sequestrador? Você já ouviu falar nisso? Chama-se Síndrome de Estocolmo. Você já ouviu falar nisso? Pessoas que são sequestradas e elas se apaixonam e elas defendem o sequestrador. Essa síndrome chama Síndrome de Estocolmo. As ovelhas dessas igrejas, desses homens aí, que estão aí, elas estão na Síndrome de Estocolmo. Elas amam o que eles falam. Elas não têm capacidade de consultar a palavra de Deus. Elas não têm mais raciocínio para ouvir a voz de Deus. Porque a mente delas adoeceu na voz desses pastores infames, na voz desses homens que comem a gordura da ovelha, na voz desses homens que enriquecem as ovelhas, na voz desses homens que usam a neurolinguística para atrair o povo. Por isso, quando você se rebela dentro de uma igreja, os pastores ficam apavorados. Eles querem que você vaze de lá de dentro o mais rápido possível. Eu falo por mim. Eu falo por mim. Desde menina, eu sempre fui... Eu vi uma coisa errada, eu abri a boca. Minha mãe também abria. E eu lembro que a gente era sempre assim, ó. A gente era... Quando chegava num ponto que a gente virava persona não grata. Por quê? Porque a gente via o escândalo e falava a verdade. Irmãos, eu era superintendente, aliás, superintendente não, eu era secretária da escola dominical da igreja que eu pertencia naquela época. Igreja Presbiteriana Renovada de Maringá. Vou falar bem o nome. Nessa época, tinham dois pastores, pastor Newton Tuller e pastor Luiz Carlos Dalben. Presta bastante atenção. Na transição do Newton Tuller para o Luiz Carlos Dalben, eu era secretária da escola dominical. Então, toda a oferta da igreja caía na minha mão. Eu estava nessa época com 18 anos. Eu tinha 18 anos. Vai ouvindo bem. A dona Lourdinha é terrível. Dona Lourdinha falava mesmo. Com ela não tinha encrenca, não. Ela avançava o sinal com quem quer que fosse. E eu aprendi com ela. E daí, irmãos, eu lembro que esse homem chegou um dia eu contando as moedas da oferta, né, da escola dominical. E eu ali contando as ofertas, ele chegou e falou assim, não conte as ofertas, não conte as moedas. Eu falei, como assim não conta as moedas? Ele falou, não, as moedas vão pro cofre da minha filha. Ele passou a mão assim, ó, ele passou o braço nas moedas, era muita moeda, muita moeda. Passou o braço nas moedas e colocou dentro de um saco. Aquele dia, eu falei para a pessoa que estava assim comigo, eu falei, ó, hoje é meu último dia aqui. Você viu o que ele fez? Ela falou, eu vi. Falou, isso chama-se roubo. Isso se chama roubo. E ali, meu irmão, eu já fui avisar que eu não pertencia mais àquela denominação.
pularam comigo dessa altura, porque eu tocava na igreja, eu era diretora de jovens da igreja. Naquele dia foi meu último dia naquela igreja. Aí veio todo mundo na minha casa. Uns vieram para me amaldiçoar, outros vieram para perguntar o que aconteceu. Passou o tempo, passou mais ou menos uns 6 meses. A esposa dele estava com câncer, faleceu. Aí veio, né, tudo à tona. Quem era realmente aquele homem? Ele era um colorido. Ele era um colorido que foi pego com outro colorido na sua cama matrimonial. E a esposa tinha assistido tudo. E acabou da decepção contraindo um câncer. Esses são os homens. Esses são os homens. E pior, que a ovelha que estava ali, o colorido junto com ele ali, era um que ele evangelizava. Tá entendendo? Isso eu tinha 18 anos. Olha quanto, eu tô com 62. Olha quantos anos fazem. Tá entendendo? Meus irmãos, eu sempre fui de enfrentar muita coisa. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu nunca me baixei minha cabeça com pastor nenhum. Eu nunca abaixei a minha cabeça para pastor nenhum. É um defeito? Não sei. Prefiro ser assim. Porque não condiz com a palavra, eu tô fora. Eu sabia que as pessoas que tinham dado aquelas moedas naquela escola dominical eram pessoas que necessitavam. Eram pessoas que tinham feito o porquê daquelas coletas. Vocês estão entendendo? Não, aquele homem não tinha o direito, ele já ganhava o salário dele muito bem pago. Tinha carro próprio, carro zero, não pagava aluguel. O que ele tinha que pôr a mão na coleta da igreja? Hã? Você já parou para pensar nisso? Lobos devoradores. Quando eu saí, como eu disse, eu fui amaldiçoada, eu fui jogaram praga em mim do jeito que quiseram. Passou-se o tempo, o pessoal, Ruth do céu, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, pois é, fica lá lambendo, né? Vocês ficam lambendo, vocês não falam a verdade, aceitam tudo que eles fazem, é isso aí que dá. É isso aí que dá. Olha aqui, ó, seguindo. E ela foi rompida naquele dia, e os vendedores de ovelhas que me observavam reconheceram que esta era uma palavra de Yahvé. Vendedores de ovelha. É o pastor que vendeu as suas ovelhas para o político, né? Eu lhes disse, se isto é bom aos vossos olhos, dai-me o meu salário. Escuta aqui agora. Olha isso. Se isto é bom aos vossos olhos, dai-me o meu salário. Se não, deixai. E eles pesaram o meu salário. 30 ciclos de prata. Vocês estão lembrados o que é 30 ciclos de prata? Aonde está isso aqui? Salário de quem foi dado? Alguém recebeu 30 ciclos de prata para entregar alguém. Lembra? E Yahvé me disse, lança-o ao fundidor. Os 30 ciclos de prata. Esse preço esplêndido com que fui avaliado por eles. Quer dizer, o próprio Deus estava sendo avaliado por eles por 30 ciclos de prata. Só que aqui está falando de Jesus. Exatamente, Judas recebeu por 30 ciclos de prata. Tomei os 30 ciclos de prata e os lancei na casa de Yahvé para o fundidor. Olha isso. Na outra Bíblia diz que é para oleiro. Qual é o campo que Judas foi morto? Lembra? É o campo do oleiro, não é isso? Aqui, ó. O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor.
Lembra, Judas jogou as moedas de prata onde? Dentro da casa de Deus, não foi? E os fariseus não queriam receber o dinheiro sujo de sangue. O que eles fizeram quando viram que Judas morreu? Que campo que eles compraram? Lembra? Eu não lembro agora, eu acho que é Campo do Oleiro, se não me engano é Campo do Oleiro. Então quebrei a minha segunda vara, vara dos laços ou a vara da união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Deus quebrou a vara da benevolência e agora Deus quebra a vara do laço, ou a vara da união, para romper a fraternidade entre Judá e Israel. Disse-me ainda Yahvé: toma os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra. Olha aqui, ó, vou seguir aqui. E o Senhor me disse: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitarás as que estão perecendo. Por acaso os pastores hoje em dia fazem visita? Antigamente eles faziam, né? Eu lembro que a minha casa, toda semana o pastor passava lá. Toda semana o pastor... E não passava para pegar dinheiro não, gente. Passava mesmo por amor à alma, por amor à ovelha. Eu lembro do pastor da igreja presbiteriana. Eu era pequena, um pastor que era uma bênção. Como é que é o nome dele mesmo? Não vou lembrar o nome dele. Depois eu falo para vocês. Mas aquele homem era uma maravilha, era uma bênção do Senhor. Homem que toda semana ele reunia a família. Ele ia na casa de um por um, nem que fosse 15 minutos. Ele ia, orava ali com o povo. Orava. Buscava a Deus pelo povo. Levantava nas madrugadas para orar. Tinha um pastor também, quando eu era maior um pouco, Campo do Oleiro, né? Então é isso mesmo, Campo do Oleiro, exatamente. Tá aqui, ó. Em Zacarias já falou do Campo do Oleiro, né? Eu nunca me esqueço desse pastor José Costa, da igreja presbiteriana. Já deve ter ido com o Senhor. Aquele homem, eu lembro que era um homem que a igreja não podia pagar para ele, né? A igreja era pobre, né? E ele trabalhava como professor do Colégio Marista para poder aumentar a renda dele. Porque eles não tinham, irmãos, o olhar no dinheiro. Eles tinham olhar nas almas. Eu estou falando porque eu vivi isso. Eu vivi essa parte. Pastor Celcino, da Igreja Presbiteriana Renovada também. Homem de Deus. Pastor Wagner. Lembro desses homens. Homens que davam a vida pelas ovelhas. Eles davam. Eles eram pobres. Não tinha luxo nenhum. As esposas andavam com sapatinho, sabe? Dava dó de ver. Mas eram homens que tinham amor pelas almas. Não é o que está aí hoje, irmãos. Não é. Não eram. Se precisasse andar a pé para visitar um doente, eles iam. A hora que você chamasse, eles vinham. Tá entendendo? Era assim. Esse era o povo de Deus. Mas eles transtornaram os caminhos do Senhor. Eles começaram a trazer, Satanás começou a dar os pratos, né? Os pratos de lentilha para eles. E eles começaram a comer os pratos de lentilha e começaram a entender que as ovelhas davam renda. Olha aqui, ó. Toma os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra. Ele não cuidará da que desapareceu. Ele não procurará aquela que vagueia. Não tratará aquela que está ferida. Não sustentará aquela que está de pé. Antes, devorará a carne dos animais gordos, das ovelhas gordas, e arrancará os seus cascos. É o que eles estão fazendo. Exatamente, agora abre as portas do carro blindado, exatamente, vestidos magnânimos, né? Vestidos de festa, nos púlpitos, né?
vestidos de festas, ternos, né? Yves Saint Laurent. E aí a coisa vai, né? Tudo de marca. Irmãos, eu sou daquele tempo que o pastor andava até com a camisa puída. Tá entendendo? Uma pessoa ontem mesmo desfez de mim por exatamente eu estar acordando. Essa pessoa estava me manipulando até que apareceu, irmão, bem como... Hoje leio a Bíblia. Exatamente, Denildo. Nunca deixe ninguém, meu irmão, te manipular. Nunca. Jamais. O único que pode te dar a direção de tudo é a palavra do Senhor. É a palavra do Pai. Entendeu? É nela que você tem que buscar. Ai do pastor insensato, que abandona as ovelhas. Você sabe o que é um ai de Deus? Você sabe o que significa um ai de Deus? Meu irmão, a coisa é séria. Olha lá no Apocalipse, tem 3 ais. Boa noite, Taia Benites. Lá no Apocalipse tem 3 ais antes do toque da quarta, da quinta, da sexta e da sétima trombeta. Que a espada esteja sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Que seu braço seque completamente e o seu olho direito se obscureça totalmente. Irmãos, deixa eu perguntar que agora eu não lembro, mas qual é o olho? Qual é o olho tampado do olho que tudo vê? É o olho direito, não é? Não é o olho direito? O olho de Horus, não é isso? Que seu braço segue completamente e que seu olho direito se obscureça totalmente. Há 18 anos que deixamos de ser manipulados sempre a ser castigados, exatamente. É melhor ser castigado, minha irmã, do que você ser manipulador ou manipular. Sabe, eu tô aqui, né? Eu não sou nada, eu não tenho pedagogia, até tenho. Mas eu não tenho, como é que diz, eu não tenho teologia, eu não tenho nada disso. Eu sou uma simples compartilhadora da palavra do Senhor. Mas o que Deus tem me esclarecido, através de estar aqui com vocês, o que eu tenho aprendido com os meus irmãos, não é brincadeira. Porque cada vez que eu venho para aqui, eu tenho que passar pelo menos um tempo razoável para poder entender o que a palavra de Deus quer dizer. Eu tô aqui, ó. Não tô falando isso não, é só para você entender. Eu tô com a Bíblia João Ferreira de Almeida, tô com a NVI, tô com essa outra aqui, só não peguei a judaica. Mas tô com elas abertas aqui por quê? Porque eu preciso compreender. E eu louvo o Senhor por isso. Porque a gente junto consegue desmembrar o que tá escrito aqui nas entrelinhas. Presta atenção, meu irmão. Sofra o dano, mas jamais manipule a vida de ninguém. Sofra o dano, mas jamais você fale do seu próximo aquilo que você não sabe. Aquilo que eu tô falando aqui para você foi o que eu vivi, tá? Foi o que eu vivi. Falei nomes para você saber que essas pessoas existem e são pessoas manipuladoras. E como eles, está cheio hoje. Irmãos, nós temos que praticar a reta justiça. A palavra de Deus diz que nós temos que expor as obras infrutuosas das trevas. Eu não estou expondo, meu irmão, a vida particular de ninguém. Eu estou expondo aquilo que foi nítido e patente para todo mundo. Eu exponho aquilo que eu vivi, aquilo que eu vi acontecer. Exatamente, sai dela, povo meu. Sabe por quê? Para que não seja participante da ira que Deus vai mandar sobre essa gente. Entenderam? Cuidado, meus irmãos, o tempo do fim tá aí. Nós estamos, 852 dias para o término da profecia da figueira. 852 dias para o término da profecia da figueira.
Vamos ver a profecia da figueira? Para quem não conhece, abra sua Bíblia em Mateus 24. Para quem não conhece, Dona Ruth, eu tô pensando em desprezá-la. O que a senhora diz sobre isso? Ela é uma viúva, eu só ajudava ela mesmo quando podia. Acho que ela é muito ingrata. Não sei, Denilda, eu não conheço, não sei nem o que você... Eu nunca fiquei sabendo disso daí, meu irmão. Eu acho que você nunca me falou nada sobre isso. Entendeu? Aqui, ó, Mateus 24 diz assim, não posso opinar, entendeu? Não posso dar minha opinião. Busque a Deus, né? Busque ao Senhor, entendeu? Que Deus vai te orientar, para que não sejamos doutrinados por instituições vãs, mas libertos pela palavra. Isso. Mateus 24, versículo 32 diz assim, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, aqui está a profecia, que não passará esta geração, que geração? Geração da figueira, sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso estou até aqui, tudo anotadinho aqui, ó. Já fiz uma anotação para não me perder nos dias. Isso aqui me impactou demais. Essa contagem me impactou demais. Irmãos, nós estamos a 852 dias do cumprimento. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Onde está a geração? Está lá no Salmo 90. Salmo 90, quer ver? Vamos lá, para você não achar que eu estou falando errado. Salmo 90, versículo 10 diz assim, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado da carne. Entendeu? Tá aqui. Essa é a geração da figueira, de 70 a 80 anos. Quando a geração da figueira começou? 14 de maio de 1948. Aí você põe no Google, 14 de maio de 1948, quantos dias tens até o dia 19 de agora? Não, eu tô passando aqui, vai escutando. Você põe lá no Google, escreve lá no Google, dá busca. 14 de maio de 1948, que é o dia que Israel foi decretado nação outra vez. Presta atenção. Aí você coloca lá no Google, exatamente, 14 de maio de 1948. Aí você coloca assim, 14 de maio de 1948, quantos dias tem até o dia 19 de novembro de 2024? Ele vai dar os dias lá para você. Tá? Ele vai dar os dias. Aí você divide esses dias que ele vai dar por 360, que 360 é o ano de Deus. No ano de Deus não tem 365 dias, tem 360 dias, tá? Então você divide por 360. Ele vai dar o número de anos. Aí você vai e coloca 80 menos o número de anos que deu. Entendeu? 80 menos o número de anos que deu. Aí você coloca o número de anos que deu, que vai sobrar, que vai dar 2 anos e alguma coisa, tá? E aí você multiplica por 360 e você vai ver quantos dias. E você vai ver que como é que diz? Faltam 852 dias para o término de tudo. Quer dizer, não é o término de tudo, mas é o término da geração da figueira.
Agora, você vai falar, mas a senhora disse que Jesus vai voltar? Meu irmão, não sei. Não sei. O dia e a hora só ele sabe, mas que essa profecia se cumpre aqui, se cumpre. E a geração tá aqui, ó. Salmo 90. Entendeu? Salmo 90 tá a geração de 70 a 80 anos. Então, Jesus disse: não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, nós estamos há 2 anos e 3 meses dessa profecia terminar, ou 852 dias para terminar essa profecia. Irmãos, eu me regozijo no Senhor. Quando eu vejo 852, pastoração, 852. Quando eu vejo dia e hora, mas ele diz que saberíamos quando estivéssemos. Exatamente, aí é que tá. Exatamente, é isso aí. Exatamente. O dia e a hora nós não sabemos, mas nós sabemos que o tempo já chegou, né? A gente sabe ver quando vai chover. Ele fala sobre isso, né? Quando vai chover, quando vai dar todas essas coisas, né? Então, meus irmãos, eu fico feliz. Hoje eu escutando as notícias, né? Eu falei, louvado seja Deus, a geração da figueira já está terminando. São 2 anos e 3 meses aí, e alguns dias, para a geração terminar. Se é isso, nós temos pouco tempo, entendeu? Nós temos pouco tempo. Então vamos nos alegrar. O Senhor vai guardar a pastoração, aonde ela tem que ficar. O Senhor vai guardar os meus irmãos onde tem que ficar, para aguardar ver a volta de Jesus. Eu também estou aguardando aonde que o Senhor vai me colocar, né? Se eu for para ficar aqui, ficarei aqui, né? O Senhor, eu creio que Ele pode me deixar invisível, ou eu já estou preparada, né? Porque se um carrinho passar aí na frente, parar e falar, põe as mãozinhas para frente, né? E vem com a gente, eu vou porque o Senhor me dará força para suportar. É assim que eu penso, né? Então, meus irmãos, é isso aí. Vamos caminhar firme nas pisadas do Mestre. É só isso que nós temos que fazer. Nós precisamos estar com as nossas vidas em ordem. Precisamos estar fora dos falsos pastores, fora das falsas igrejas. Nós precisamos estar atentos à voz do bom pastor. Por que o perigo de estar nas falsas igrejas? Porque o seu ouvido acostuma com a fala do bode. O teu ouvido acostuma com a mentira do bode. E quando um ouvido acostuma com a mentira do bode, esse ouvido fica duro. E ele não consegue escutar a voz do bom pastor, porque a voz do bom pastor não é berrando. A voz do bom pastor é suave. Lembra quando Elias foi para a montanha, na caverna? Passou um fogo, Deus não estava no fogo. Passou uma ventania, uma tempestade, Deus não estava na tempestade. Mas passou uma brisa e uma voz mansa e delicada. Você acha que quem está acostumado com berro vai ouvir voz mansa e delicada? Mas não escuta mesmo. E o que acontece? Eles gostam tanto do berro do bode, tanto do berro do bode, da cabeçada do bode, que o que acontece? Deus entrega a eles para o espírito da mentira. Sabe por que entrega eles para o espírito da mentira? Porque o que eles gostam é da mentira. Não adianta Deus cutuca, tá aqui, ó. Ele chegou a quebrar a vara da benevolência. Por que ele quebrou a vara da benevolência? Porque as ovelhas não escutavam mais a voz dele. Por fim, ele quebrou a vara da união. Deixou eles ao Deus dará. Quer dizer, Deus dará não, ao que o mundo der para eles. Presta atenção, meu irmão. Por isso é necessário que você saia. Para você não perder a sua audição.
Porque se você perder sua audição, você só vai escutar berro de bode. E você vai escutar, são os berros do inferno no teu ouvido no final de tudo. Nossa, como a senhora é grossa, como a senhora é bruta. É, meu irmão, eu tenho que ser, né? Você tem que acordar. Você tem que acordar para a vida. Se você não acordar agora, você não vai acordar nunca mais. Por isso eu tô sendo grossa. Tô sendo grossa. Tô sim. Entendeu? Tô sendo grossa, tô sendo petulante, tô sendo agressiva, tô. E vou dizer pra você, não, meu coração não diz que eu tô errada, não. Entendeu? Você quer ouvir a trombeta? Você quer ouvir a voz do bom pastor? Saia de perto dos bodes. Sai de perto dos bodes para dar tempo de você ouvir uma voz mansa e delicada. Elias ouviu. Ele passou aquela brisa suave. Passou tudo quanto foi coisa. Deus não estava ali. Mas naquela brisa suave havia uma voz que falava ao coração de Elias e que fala aos nossos corações. Tá entendendo? Presta atenção, meus irmãos, presta atenção. Eu não ganho nada em falar isso aqui para você. Nada. Eu só ganho do meu Senhor o cuidado que Ele tem por mim. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu tenho ouvido a voz mansa e delicada. Entendeu? A voz mansa e delicada que Ele tem tratado a minha vida. Ele já prepara o meu futuro. O Senhor prepara o meu futuro antes de eu saber que eu vou passar por aquilo. Quando eu vejo, já está tudo preparado. E eu louvo ao Senhor por isso. E Ele vai preparar tudo até que ou eu feche os meus olhos ou que eu suba nos ares para vê-lo. Né? Que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Tem um corinho que diz assim, eu não sei se eu vou lembrar, né? É num abrir e fechar de olhos, nós estaremos nas mansões celestiais. E só se ouve glória a Deus e aleluia, dos remidos que no céu tem seu lugar. Acorda, povo, está chegando a nossa hora, da vitória que Jesus tem para nos dar. Ele vem com poder e grande glória, descer ao mundo para nos arrebatar. Entenderam? Fazia tempo. Olha, esse aí foi do fundo do baú, hein? Acorda, povo. Tá chegando a nossa hora. Da vitória que Jesus tem para nos dar. Ele vem com poder e grande glória, descendo ao mundo para nos arrebatar. Você crê? Você crê no Senhor? Você precisa crer. Você precisa crer. Que o Senhor possa te abençoar, meu irmão. Que o Senhor possa fazer na tua vida aquilo que você não espera. Que o Senhor possa te abençoar com as bênçãos maravilhosas do alto da graça, do trono da graça do Pai. Amém, Aline. Força para você também, minha irmã. A Aline é uma guerreira, ela leva as lives daqui pro YouTube. De vez em quando eu vi o YouTube, ó, corta ela, mas ela tá lá, firme e forte, né, Aline? Se eu tiver que passar alguma coisa, ela também acaba passando. Mas é triste, né, Aline? Mas é isso aí, ela tá fazendo para a obra do Senhor. Então, meus irmãos, vamos colocar a nossa vida no altar, né? Coloca a tua vida, coloca a tua esperança no Senhor, porque Ele é aquele que está preparando uma coroa de glória para você, entendeu? Você crê que Deus está preparando uma coroa de glória para a tua vida? Você precisa crer, entendeu? Você precisa crer. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que acham que a gente está falando abobrinha. Não, meu irmão, não estou falando abobrinha, não. Eu estou falando aquilo que é.
Eu tô falando, meu irmão, aquilo que eu vivo. Eu tô falando, meu irmão, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, entendeu? Então, coloca a tua vida no altar. Coloca a tua vida diante da presença do Pai. Porque o Senhor é aquele que vai diante de ti. Entendeu? O Senhor vai diante do teu caminho e te conduz a pastos verdejantes. Entendeu? Amém, amém. Como é que diz a Aline tá colocando lá no grupo do Telegram também as lives. É bom colocar lá, porque o povo, quem às vezes estiver, passa, né? Repassa. Eu queria achar um hino aqui, mas não tô achando. Deixa eu ver se eu... Acho que eu não acho, não. Deixa para depois. Deixa para outro dia. Mas é isso aí, irmãos. Vamos então orar, agradecer ao Pai, porque Jesus está voltando. Aqui. Achei. Diz assim, olha que lindo isso aqui, ó. Cristo Jesus é meu bom Salvador, desejo amá-lo mais. Todos os dias ele é meu pastor, desejo amá-lo mais. A Cristo eu amo, oh quanto eu amo, pois tu morrestes por mim. Com teu sangue, Jesus, me salvaste assim. Em gratidão sou teu. Olha agora. Bem cedo ao céu ele me levará. Desejo amá-lo mais. Eternamente ele me guiará. Desejo amá-lo mais. A Cristo eu amo, oh quanto eu amo, pois tu morrestes por mim. Com teu sangue, Jesus, me salvaste assim. Em gratidão sou teu. Quem derramou o sangue por você? Jesus. Quem pisou naquelas pedras, o seu sangue? Enquanto ele pisava ali, ele curou as tuas feridas. Enquanto ele pisava, as pisaduras dele sararam a tua vida. E hoje você pode clamar, Senhor, eu estou doente, a tua palavra diz, pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Quem que chegou na cruz, verteu o sangue, nem sangue não tinha mais, saiu água, né? Água. Foi por você, entendeu? Foi por você, foi por mim. E agora você vai rejeitar Jesus de Nazaré? Você vai rejeitar a doce voz para escutar a voz de bode? Fica meu alerta, meu irmão. Fica meu alerta. Não deixe que a voz dos bodes sejam mais fortes que a voz, doce voz de Jesus de Nazaré. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque nós, num trechinho tão pequenininho, tem tanta coisa para aprender. Se nós formos ler de novo amanhã, vão ter outras coisas para aprender. Mas eu te louvo, Senhor, porque eu acredito que o povo que está aqui ouvindo essa live e aqueles que vão ouvir são pessoas comprometidas com a tua palavra. São pessoas que estão comprometidas para entrar na glória eterna, como a Ariane colocou, já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vem sendo, vem Jesus.
Pai, eu te peço em nome de Jesus que nós possamos ouvir o clamor da trombeta. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos não nos bodes, mas na doce voz, na voz do Senhor, na trombeta que vai soar. A trombeta que vai nos chamar para a vida eterna. A trombeta que vai resgatar o teu povo da ira que vai descer sobre essa terra. Pai, eu te louvo e eu bendigo o teu nome. Guarda meus irmãos, guarda a pastoração na Inglaterra, guarda a Clara na França. Estou te pedindo a Paula em Portugal. Guarda o teu povo na Europa. Nós sabemos o que está vindo para cima da Europa. Mas nós sabemos também que o Senhor já deixou avisado para nós que o Senhor vai nos guardar numa terra arrasada. E eu creio nisso. Junta, Pai, a Paula, a pastoração, a Clara, no mesmo lugar na Europa, no mesmo lugar em Portugal. Junta elas ali, Senhor, para que eles possam juntos aguardar a volta de Jesus. Junta o teu povo aqui também no Brasil, Pai, para que nós possamos juntos aguardar a volta de Jesus. Nós sabemos que os dias são maus, as trevas já estão ficando espessas. Mas sabemos que a tua luz vem iluminar o nosso caminho. Te agradecemos, Senhor, te louvamos. Por tudo, Senhor, no nome honrado de Yeshua HaMashiach, que vive não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos. Nós estamos orando por todos os irmãos da face da terra, nos 4 cantos da terra. Eu, desde ontem, que meu coração está muito apertado e eu tenho clamado ao Senhor, eu acredito que vários irmãos também estão assim, porque alguma coisa muito forte vem vindo aí. E nós precisamos estar firmes. Não negar o nome do Senhor. Obedecer aquilo que Ele vai mandar. Irmãos, não é hora mais de nós termos luxo. A hora agora é de seguir em frente, porque nós temos pouco tempo para a volta de Jesus. Não é muito tempo, é pouco. Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Senhor abençoe a todos. Meditem naquilo que foi falado aqui hoje. Quem não escutou a live do começo, eu imploro que escute a live do começo, tá bom? Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Um dia, amanhã é feriado, né? Parece que amanhã é feriado. Um dia na presença do Senhor. Aproveita amanhã para ler um pouquinho mais a palavra do Senhor. Amém. Deus abençoe você também, Taia. Deus que abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.